Boa noite a todos. Deu certo. Luz e paz para todos. A gente sempre pede vibrações de paz para o planeta. O nosso planeta está muito necessitado, né? Então, sempre vibrações de paz, de luz para o planeta. E a gente agradece a Deus, né? A gente agradece a Deus por tudo que nos vem acontecendo, tanto a nível individual quanto coletivo, está de acordo com as nossas necessidades. Agradecemos por todo o aprendizado que nos faz avançar, nos faz evoluir, né? A gente só tem a agradecer mesmo. Por todas as experiências vividas que nos fortalecem, nos dão mais discernimento, mais clareza, e por todo o conhecimento que nos chega de todas as formas. É só a gente buscar, né? A gente vive um tempo que é só a gente buscar. Houve época em que ouvia-se falar de Deus. O Velho Testamento nos fala que os profetas recebiam as revelações e passavam para o povo. Então, ouvia-se falar de Deus, né? Outras épocas, o conhecimento era restrito. Ficava mais para os religiosos, que depois passava para o povo, né? Então, também ouvia-se falar de Deus. E hoje, nós conversamos com Deus como um filho conversa com o pai. Então, por tudo isso, a gente agradece imensamente a Jesus. Porque Jesus trouxe todo o conhecimento do alto, através de parábolas, ensinamentos, orientações. E assim, né, através do contato com o Evangelho, a nossa mente vai se ampliando. Então, a gente vai conhecendo, vai sentindo e vai vivenciando, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as palavras do Cristo, né? Que está em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É interessante porque Jesus poderia ter dito: amarás o Senhor teu Deus de coração, de alma, de entendimento. Mas ele enfatiza, né, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né? Nos dá a ideia de 100%, né? 100%, amar em plenitude, o amor por inteiro. Porque não tem como amar Deus em partes, né? Deus está em tudo, está em todos. E podemos até dizer que é um amor extensivo, porque se estende a todo o universo. E intensivo, né? Intensivo, é profundo, é forte e é intenso. Então, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Mas, devido à história do cristianismo, né? As guerras religiosas, a gente sabe que houve muitas guerras religiosas, deturpação dos ensinamentos do Cristo, né? E muitas experiências assim ruins, né, na história das religiões, e tudo isso nos dificulta sentir este amor que está em nós, né? Este amor que vive em nós. Então, e para sentir este amor que está escondido, né, como se fosse escondido, estivesse oculto em nós, é preciso a gente ter consciência, né? Consciência
de que nós somos uma centelha divina, de que nós somos filhos amados, e ao se sentir amados, amar, né? Podemos dizer que a relação com Deus está contida no amai-vos uns aos outros. E Jesus manifestou toda a sua amorosidade em várias dimensões, né? Amando Deus através dos seus filhos. Então a gente vê que o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos é um amor só, né? É um amor só. Mas, né, para a gente entender, a gente até divide dessa forma, mas é um amor só. Está tudo ligado, está tudo conectado, né? E tem um poeta inglês, Francis Thompson, que ele nos diz de uma forma poética, né? Essa conexão nossa de amor, essa nossa ligação em tudo e em todos. Por um poder imortal, todas as coisas, perto ou distante, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas, né? Então é de uma forma assim, bem sutil, né? Bem poeta, mas é isso mesmo, né? E Jesus continua: amarás o próximo como a ti mesmo. E nós também temos muitas dificuldades para nos amar, muitas dificuldades para amar o próximo, né? Porque este amor, ele está sendo despertado em nós, ele está sendo construído, nós estamos aprendendo a amar. E para amar ao próximo, é preciso me amar, né? É preciso me amar. Eu preciso fazer o caminho para dentro. E aí, a gente tem algumas perguntas que nos ajudam, né? Nos ajudam a fazer este caminho para dentro. Qual o propósito da nossa existência? Porque quando a gente entende o nosso propósito, a gente, mais do que aceitar, a gente concorda com a vida. E é junto, corde, coração. Então a gente concorda com o coração. Porque Deus nos enviou para conviver com algumas pessoas. O que Deus quer que eu vivencie nestas experiências, nestas situações que estou passando, né? Então a gente vai despertando o amor pela história do nosso espírito que é imortal e que vem vindo de várias outras encarnações, né? Despertar o amor por este espírito que ainda tem todo um futuro pela frente. Cada um de nós é importante na criação, né? Então, quanto mais a gente se compreender, mais a gente vai compreender o outro. Quanto mais a gente se amar, mais a gente ama o outro, né? Então é trabalhar o amor em nós para oferecer, né? A gente só pode doar o que a gente tem. Então a gente precisa entender nosso momento interno, sempre procurar nos entender, né? O primeiro passo é esse, sempre procurar nos entender. Por que eu tenho medo, né? Por que eu tenho insegurança? Por que eu tenho inveja? Por que eu tenho orgulho? De onde vêm esses sentimentos? Por que eu sinto isso, né? E é esse diálogo que a gente vai fazendo com a gente mesmo, né? Mas um diálogo sem julgamentos. Porque quando a gente se julga, a gente se distancia da nossa essência. Quando a gente julga o outro,
a gente distancia do outro, né? Então é esse diálogo sem culpa, porque a culpa, ela nos paralisa. Quando a gente se sente culpado, a gente, né, paralisa e a gente contraria a proposta do Evangelho, porque o Evangelho nos propõe movimentos, né, movimentos de alma. E ter sempre a certeza, né, de que sempre estamos encaminhados, porque nós seguimos Jesus. Então, independente de qualquer situação, independente de qualquer sentimento que a gente tenha, nós estamos encaminhados, porque nós seguimos Jesus. Então, a gente precisa compreender, né, ter essa compreensão clara que nós estamos em processo, né? Deus não nos fez prontos. Nós estamos assim nos construindo, né? E aqui a gente quer falar um pouquinho da transformação de Zaqueu, né? Quer dizer, a gente quer falar da nossa transformação. Porque quando a gente ouve a mensagem do Cristo, quando a gente interioriza, nós nos transformamos, né? E Zaqueu, quando ele soube que Jesus estava ali naquela região, ele sentiu aquela vontade de conhecê-lo, né? E ele era pequeno, de pequena estatura, mas e aquela multidão, aquela situação toda, mas Zaqueu sobe na árvore para ver, ser visto por Jesus. E Jesus vê Zaqueu e diz para ele: Zaqueu, essa noite eu vou jantar em sua casa, né? Então, é uma passagem assim linda, cheia de detalhes, e fizeram uma música desse encontro de Jesus com Zaqueu. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, né? A música diz isso, não sei se vocês conhecem. E é isso mesmo, né? Entra na minha casa, quer dizer, entra no meu interior, né? Casa no sentido de interior. Entra na minha vida, quer dizer, na nossa vivência, né? E mexe com a nossa estrutura. É isso que acontece quando a gente compreende as palavras do Cristo. É isso que acontece quando a gente busca por Jesus, né? Muda o nosso eu interno, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa estrutura, né? E a gente vê que Zaqueu mudou totalmente. Ele era cobrador de impostos, de certa forma ele explorava as pessoas, né? Mas ele diz para Jesus: Senhor, dou metade de tudo que tenho aos pobres, e se enganei alguém para os pobres, e se enganei alguém para lhe tirar alguma coisa, devolverei 4 vezes mais, né? Então, Zaqueu muda totalmente a sua conduta, né? Sua forma de viver. Então, todo o Evangelho é voltado para a nossa transformação, que vai ocorrer para todos, né? A nossa única diferença é o tempo, né? É o tempo. Todos despertaremos a luz do Cristo, né? Porque conforme a promessa que Ele nos fez, nenhuma ovelha se perderá. Ah, mas aquela pessoa é terrível, aquele lá aprontou todas, né? Jesus nos disse: nenhuma ovelha se perderá, né? E também tem um doutor da lei que fez uma pergunta importantíssima para Jesus. Ele pergunta para o mestre, né? Que farei para ganhar a vida eterna, né?
Jesus diz para ele, porque ele era doutor da lei, né? Jesus diz, mas o que você lê na lei, né? Como que você entende, como que você interpreta? E ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus falou para ele, isso mesmo, faze isso e viverás. Mas aí ele pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano para ele, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e cai nas mãos de assaltantes, fica muito machucado, ali caído à beira do caminho, e passa por aquele caminho, também vindo de Jerusalém para Jericó, um sacerdote. E esse sacerdote vê a situação daquele homem, passa de lado. Passou por ali também um levita, religioso da época, né? Viu a situação daquele homem caído, passa de lado. Depois passou um samaritano que estava em viagem, que estava em outro caminho, e viu a situação daquele homem. Um samaritano que, né, os samaritanos naquela época eram mal vistos, né, por discrepância religiosa, mas é esse samaritano que ajuda esse homem. Faz tudo o que pode por ele. E aí Jesus pergunta, né, quem foi o próximo daquele homem caído? Então, aqui tem bastante coisa para a gente refletir, né? Mas o importante para a gente é compreender que todos esses personagens residem em nós, né? Todos. Quantas vezes nós somos os salteadores, né? Quando a gente rouba a esperança de alguém. Quando a gente diz que esse mundo não tem mais jeito. Esse mundo está no fundo do poço. Nossa, as pessoas ficam colocando o filho no mundo, nesse mundo tão cruel, né? A gente está roubando a esperança de alguém. Quando a gente leva aquela palavra que causa aquela discordância, aquele mal-estar, nós estamos roubando a paz, né? Nós também somos o samaritano, o levita. Muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas não age de acordo com a consciência. O conhecimento está aqui, não está aqui, né? Não passou pelo coração. E às vezes nós somos o samaritano, né? A gente se permite ser tocado pela compaixão de Deus. E a gente tem compaixão do outro. A gente se permite ser tocado pela misericórdia. E a gente é misericordioso. A gente se permite ser tocado pela bondade. E a gente é bondoso, né? Às vezes, somos o caído. Somos aquele necessitado que está pedindo ajuda diante do Cristo, né? Então a gente tem uma questão importante. Uma questão importante para a gente, né? Para a nossa vida. Mais compreensão e menos julgamento, né? Vamos ser mais compreensivos e julgar menos. Porque nós temos nossos momentos de fragilidades. Tem hora que nós somos pessoas ótimas. Tem horas que nem tanto. Tem horas que nós somos até ruins, né? Tem horas que nós somos positivos. Tem horas que nós somos negativos. E isso devido à condição evolutiva nossa, né? Devido ao nosso planeta, que é de provas e expiações. Por isso que a gente precisa de muita oração, né? A gente precisa de muita oração, de muita vigilância. Entender que o próximo é o outro,
é o outro, aquele que está aqui. Esse é o próximo, né? E o desafio é sair de si e ir ao encontro do outro. Olhar com o olhar do outro. Sentir o que o outro está sentindo, né? Então a gente vê que são duas perguntas. Quem é o meu próximo? E como tornar-se o próximo de alguém, né? E a gente também tem uma frase que eu achei muito bacana. Uma frase que está em Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, né? Não ser o amor. E era isso que a gente tinha para essa noite. Mas finalizando, eu vou ler um texto para vocês. O amor, Coríntios 13, 1 a 7. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muita luz e muita paz para todos.